a maior porrada que eu já vi um treinador no futebol brasileiro dar num jogador, num comandado seu. Eu nunca vi nada igual. Não faltou com respeito, não atacou o caráter do Pedro, eu pelo menos não li dessa forma, não interpretei dessa forma, mas foi duríssimo na crítica profissional. O Felipe Luiz chegou a dizer que o Pedro, com as suas atitudes recentes, beirou o ridículo. O Felipe Luiz não teria dito o que disse se não tivesse o respaldo do elenco. Se não fosse esse o pensamento do elenco, porque veja, se o elenco está fechado com o Pedro, o Felipe Luiz numa coletiva como essa, ele perde o elenco inteiro. Ou se metade do elenco está fechada com o Pedro, numa fala como essa, o Felipe Luiz perde metade do elenco. O trabalho dele acaba. Então, para usar os termos que usou, para usar a força que usou em cada palavra proferida na coletiva, o Felipe Luiz com certeza estava respaldado pelo que o grupo pensava. Felipe Luiz, experiente que é no futebol, ele pode não ser experiente como técnico profissional, mas entende de futebol e é um cara inteligente. Óbvio que ele já sabia antes de ir para o Maracanã que esse seria o tema da coletiva pós-jogo. O Flamengo ganha de 4-0 ou perder de 4-0, o assunto principal seria Pedro. Não foi uma entrevista, não apenas de ataques ao comportamento não profissional do Pedro, mas de defesa de si próprio. É o Felipe Luiz se defendendo, porque tem o debate. Por que não escala o Pedro? Tá desperdiçando o Pedro? Tá jogando fora o Pedro? É vaidade? É tentar copiar um modelo europeu desnecessário? É jogar fora um ativo do clube para poder encaixar a filosofia dele? É ego? Aí o Felipe Luiz está dizendo, olha só, vocês podem achar o que vocês quiserem, tá? Se eu tô certo, se eu tô errado de não ter o Pedro como titular absoluto, se o meu modelo tá certo, se não tá, mas é o seguinte, a barração não se deu por isso, a barração se deu porque o Pedro não foi profissional. Aí acabou, meu amigo. Aí, quem não concorda, ou quem não concordava sem saber os detalhes, lembra da frase do Muricy? Vocês não sabem nem 10% do que acontece? Não sabemos mesmo. Agora a gente ficou sabendo de uma boa parte da história contada por um dos lados. Eu estou esperando o Pedro se manifestar, o que não aconteceu até agora. Ao longo da semana, o Pedro teria tido um comportamento lamentável, infantil. Ele está numa rota de colisão com a diretoria. O Felipe Luiz falou, eu sei que ele tem os problemas pessoais dele com a diretoria, mas ele vem treinando mal. E aí é outro item muito importante, no qual o Felipe Luiz se defende também. Galera, o que o Felipe Luiz quis dizer? Galera, vocês vão me cobrar o Pedro titular. Como assim? Você vai barrar o melhor 9 do Brasil? Para escalar o cara, eu preciso que ele treine bem. Ele vinha treinando mal. Gente, o Felipe Luiz falou, sabe esses dados aí dos treinos? O Pedro era o último em todos. Aí... nessas horas eu vou lembrar do que eu falei no vídeo de ontem, da minha análise de um mês atrás, quando eu destacava que era o momento do Pedro dar um segundo passo. Eu não tinha informação nenhuma interna. Eu via o campo e concluía, caramba, é um cara que voltou há 2 meses, já está em campo há 2 meses, está tendo minutagem, em alguns jogos já foi até titular e a movimentação ainda está abaixo. Eu não sabia que ele estava treinando mal. Eu não tinha ideia. A gente não vê treino, a gente não fica sabendo notícias de treino. Eu não sabia. Mas eu olhava o campo e falava, eu acho que tá na hora de dar um segundo passo. Não é meter um hat-trick no Mundial de Clubes, mas sabe, mostrar um pouco mais de movimentação, confiança, a bola não queimar tanto no pé, converter uma ou outra chance que cair. E eu não estava vendo isso do Pedro. Bom, agora o quebra-cabeça se fecha. Agora eu entendo que de fato, o Pedro precisava dar um segundo passo e esse era o entendimento interno. O Pedro não via sequer treinando bem. E aí o Felipe Luiz falou, esse cara é seleção brasileira. Esse cara fazia parte do último ciclo. Se não fosse a lesão, lá em Curitiba, ele seria titular com o Dorival Júnior numa data FIFA. Tem Copa do Mundo aí, esse cara tem totais condições. Mas fazer do jeito que ele tá fazendo, treinar do jeito que ele tá treinando, esquece, ele não vai pra Copa. Olha a dureza dessa fala do Felipe Luiz. Aí a gente começa a entender um pouco melhor e aquela visão nossa de junho não estava tão errada assim. Um jogador da qualidade do Pedro e com toda a estrutura de recuperação que o Flamengo oferece para que ele se saia bem nesse processo, não pode demorar tanto. O Felipe Luiz falou, nós temos uma cultura de treino. Uma cultura de treino. Ele não respeitou essa cultura de treino. Uma atitude... me parece, pelo que foi dito pelo Felipe Luiz, uma atitude indolente, de pouco interesse nos treinamentos. E aí o Felipe Luiz diz ontem, eu espero que ele se recapacite, repense, volte e peça desculpas. Será que o Pedro vai fazer isso? Será que o Pedro está disposto a fazer isso? Será?
Felipe Luiz falou, ó, não quer falar comigo, tudo bem, não quer. Mas se ele voltar, treinar e for profissional, ele vai jogar comigo. Ele vai ser titular comigo. Depende dele. E pelo que a gente está vendo, o Pedro está muito chateado com o clube, com a promessa de renovação feita em janeiro, que até agora não aconteceu, com o vazamento do dirigente dizendo, se chegar a 15 milhões de euros a gente vende, o que eu acho um valor baixo. Por mais que o Pedro tenha a idade que tem e já tenha 2 lesões de LCA, 15 milhões de euros pela qualidade, eu acho um valor baixo. Mas enfim, eu entendo o Pedro estar chateado com isso. Mas sendo verdade tudo isso aqui que o Felipe Luiz trouxe à tona ontem, esse comportamento do Pedro depõe contra ele mesmo. O Pedro se desvaloriza com isso. Então, quebra o pau na sala, quebra o pau no telefone, quebra o pau no WhatsApp, manda um áudio de 10 minutos resmungando, mas vai fazer o seu da melhor forma. Chega lá, brilha, arrebenta, usa isso como motivação. Então acho que o Pedro tem que ter muito cuidado, vou repetir uma frase dita no vídeo de ontem, para não sair como o vilão dessa história. Eu acho que é uma história que não tem vencedores. Eu acho que o Pedro indo embora, perde o Felipe Luiz, um jogador com as características e com o potencial do Pedro, perde o clube, perde o Pedro, dependendo para onde ele vá, deixar de conquistar títulos, deixar de trabalhar num clube com essa estrutura, com essas condições, com esse salário, perde a torcida que tem o Pedro como ídolo ou como alguém que merece respeito, merece carinho, perde todo mundo. Mas acho que em termos de imagem, quem pode acabar saindo com a imagem mais arranhada desse processo é o Pedro. Como vilão desse processo, como grande errado desse processo, é o Pedro. Porque o Pedro tem que se defender, cara. Pedro tem que se defender. Isso aqui é muito sério. Pô, os dados do GPS mostraram que o Pedro foi o último em tudo nessa semana. O Pedro precisa explicar isso. Escuta, o que aconteceu? Porque pode ser, cara, pode ser ainda um problema da lesão. Eu tava com a perna pesada, como ele alegou, né, pra sair antes do treino da quarta-feira. Eu tava com a perna pesada, falei com o auxiliar que tava indo embora. Eu tô com algum problema pessoal, Ele precisa explicar. Um jogador desse nível, por mais que ele tenha tido um LCA, mas ele já voltou há 3 meses, não pode ser o último em absolutamente todas as medições de treinamento do GPS na semana inteira. Não pode, não pode. Um dos principais salários do Brasil. Aí nós vamos entrar na questão econômica também. Ele não pode ser o último em tudo, desculpa, não pode, não pode. Ele precisa explicar o que aconteceu. Precisamos ter a versão dele. Precisamos ouvir o que ele ou o seu representante tem a dizer sobre isso, porque isso aqui é muito sério. Foi a maior porrada que eu já vi um treinador dar num próprio jogador, numa entrevista coletiva do futebol brasileiro. Eu não me lembro de nada parecido com isso aqui. Com classe, mas sem desrespeitar o Pedro, sem colocar o caráter do Pedro em xeque e trazendo dados, respaldado. Foi por isso, isso. Ele fez isso, isso e isso. Se ele fizer isso, isso e isso, ele pode consertar a situação. Senão, a vida vai seguir. Impressionante. Absolutamente impressionante, roubou a cena de tudo que aconteceu ontem no Maracanã e eu acho que tô com o pensamento de ontem reforçado. Eu acho que acabou.